A Prefeitura de Manaus anunciou uma série de mudanças no trânsito da capital. A proposta é desafogar o trânsito, principalmente na Djalma Batista e na Constantino Neri. Ao todo, serão 19 intervenções que já começam nesta semana. O conjunto de intervenções foi anunciado durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira. São alterações no sentido de circulação, abertura de novos retornos e mudanças na sinalização. Serão 19 intervenções em avenidas que são eixos centrais da capital, como a Djalma Batista, Constantino Neri e Pedro Teixeira. De acordo com a Prefeitura, as obras acontecerão durante a noite, para não atrapalhar o fluxo de veículos durante o dia. Na Avenida Pedro Teixeira, o trecho entre as avenidas Constantino Neri e Djalma Batista vai funcionar em sentido único, para eliminar o contrafluxo. Já a Rua da Indústria será reestruturada como principal acesso entre as avenidas Djalma Batista e Constantino Neri. Haverá também ligação direta entre a Constantino Neri e Torquato Tapajós, eliminando a necessidade de semáforo próximo à estação de transferência 2. O viaduto de Flores vai passar por uma ampliação no retorno do sentido centro-bairro. Além disso, uma nova faixa será aberta para quem vem da Torquato Tapajós. Algumas linhas de ônibus terão os trajetos adaptados às novas rotas. Esses ônibus vão dobrar na Rua da Indústria. Mas na Constantino Neri, já em frente ao Emoan, nós temos uma plataforma. E essas pessoas terão acesso a essa plataforma, ou seja, vai melhorar para o transporte coletivo, porque agora as pessoas vão ficar em um ambiente mais seguro, debaixo de uma plataforma em frente ao Emoan. Pois bem, com essas mudanças estruturais nas principais vias da cidade, a Prefeitura promete melhorar a mobilidade. Para entender melhor os desafios e as expectativas dessas intervenções, vamos lá conversar ao vivo com a Carolina Diniz, que está, inclusive, num dos pontos de intervenção que nós citamos na reportagem, para a gente entender melhor como é que está a situação, principalmente para explicar para você, motorista, que já está preocupado. Inclusive, obras agora não mais, né, Carol? Breno, a gente está aqui bem no cruzamento da Avenida Constantino Neri com a Pedro Teixeira, que é uma das principais intervenções anunciadas pela Prefeitura. A gente sabe que quem transita por aqui sabe que essa via é extremamente carregada, o trânsito aqui, o fluxo de veículos aqui realmente é intenso. Qualquer hora do dia, principalmente nas horas de pico, essas horas que o pessoal está indo para o trabalho, está voltando para casa. E essa intervenção vai impactar, sim, a vida das pessoas. Quem vai comentar para a gente sobre esse assunto é o especialista de trânsito, Manuel Paiva, que está aqui comigo, para explicar porque como é que vai funcionar. A Pedro Teixeira aqui, ela já não vai mais subir, né? Esses veículos que estão aqui, elas não vão entrar mais em direção a Constantino, só vai descer em direção a Djalma, né, Manuel? Vai facilitar, vai melhorar. Como que você enxerga essas intervenções? Bom dia. Bom dia, Breno, bom dia a você que está nos ouvindo. Essas medidas, as medidas operacionais sempre são bem-vindas para se resolver determinados gargalos da cidade. Efetivamente, aqui, a nossa opinião é de que essas medidas elas não serão para beneficiar a maioria da população. O principal nicho que será prejudicado é o usuário do transporte urbano. Ele efetivamente, nós verificamos que ele está colocando em segundo e terceiro plano. Efetivamente, o trânsito, os acidentes, as mortes, elas serão minimizadas à medida em que eu melhore o desempenho, a oferta, a qualidade, o conforto e a atração do transporte público de passageiros. Efetivamente, a Constantino Neri, que hoje já tem um fluxo de mais de 6.000 veículos por hora, por sentido, nos horários de pico, ela vai ser acrescida. Nós está se tirando um terceiro tempo desse cruzamento aqui, próximo ao centro de convenções. Em compensação, nós estamos criando mais um tempo, mais um fluxo de veículos entrando antes de uma plataforma de embarque e desembarque em frente ao Emoan. Na realidade, o transporte público vai ser prejudicado. Nós temos que ter medidas mais definitivas. Por exemplo, a passagem de nível é necessária aqui. Uma passagem de nível para que o fluxo que vem da zona oeste da cidade, através da Pedro Teixeira, ela efetivamente não
tenha uma sinalização semafórica impedindo o seu fluxo constante. Que a Constantino Neri também, como um grande corredor estrutural de transporte urbano, de transporte de carga, de transporte das pessoas, também não tenha nenhuma interrupção. Nós estamos criando, com essa solução, mais uma interrupção na Avenida Constantino Neri, na saída da Rua da Indústria. Manuel, qual seria a solução ideal aqui nesse caso para minimizar esse conflito aqui e essa demora dos motoristas, né, no semáforo? Na realidade, nós temos que dar prioridade ao transporte público. Dar prioridade ao transporte público. Como é que nós podemos melhorar o fluxo de transporte público? É como nós se fazem nos eventos na Arena da Amazônia, os eventos no próprio Sambódromo, quando se isola para o transporte individual e se coloca prioridade ao transporte público de passageiros, a circulação pela Constantino Neri e no seu entorno. Então, a prefeitura, ela está sendo minimizando para o transporte público e maximizando para o transporte individual, que não vai resolver, vai criar um problema. Ela está adiando um problema, ela está contribuindo para aumentar o fluxo na Constantino, mais um ponto de conflito na Constantino Neri, que é exatamente na Rua da Indústria, próximo à plataforma de embarque e desembarque. É ruim. Essas mudanças, elas não são bem-vindas. Tá certo. Deveria ser feita uma análise melhor, né? Um projeto, dar uma estudada melhor. De acordo com a prefeitura, a maior parte dessas obras que vão fazer essas novas intervenções serão realizadas no período da noite, para que apenas uma das faixas da via seja interditada durante o dia, para minimizar os impactos no trânsito, que a gente já sabe, né? Agora, com a aproximação da volta às aulas, o trânsito vai ficar ainda mais intenso por aqui. Breno. Carol, aproveitando a presença do Manuel Paiva, inclusive para comunicar a você também, querido amigo motorista, usuário de transporte que passa pela Constantino, as obras inclusive já começaram nesta noite, né? Passei por lá na madrugada, já iniciaram. A gente percebe que, por exemplo, o canteiro central nessa área atrás da Carol já foi retirado, um retorno foi aberto antes dessa plataforma na frente do Emoan, também já foi feito um retorno ali. Na parte da Djalma também foi retirado a parte do canteiro central, onde deve ser um retorno para acessar a Rua das Indústrias. Agora, Carolina, uma das intervenções é esse ponto da qual nós falamos na Pedro Teixeira, que agora, para quem vem da Djalma para pegar Pedro Teixeira, não vai mais poder, só vai ser sentido único, só vai ser de quem vem da Pedro Teixeira para acessar a Djalma Batista, tá bom? Então, não é da Djalma para Pedro Teixeira, é só da Pedro Teixeira para Djalma agora. Logo mais, essas intervenções devem ser efetivadas. Mas eu queria perguntar do Manuel Paiva. Mais à frente, pertinho ali da Arena Amadeu Teixeira, tem uma outra obra de intervenção. Ali, para você que nos assiste nesse momento, pelo que o prefeito em exercício de Manaus, Renato Júnior, falou, vai acontecer o que mais ou menos a gente já percebe aqui na Rodrigo Otávio, na entrada da UFAM. O retorno ele vai trocar de lado, ele vem para a faixa central aqui, para quem vai pegar Lores Cordovil, você vai ficar naquela faixa, e aqui na Constantino vai seguir reto, então não vai ter mais o sinal, não vai ter mais o semáforo, você vai poder seguir reto. Queria perguntar do Manuel, Carol, se essa intervenção também ela vai dar mais agilidade ou se vai se tornar um problema, porque a Constantino vem em 3 faixas. Chega no complexo viário de Flores, tem apenas 2. Como é que vai se dar essa situação aí? Vai trazer um problema maior ou vai amenizar? Manuel, o Breno pediu para perguntar a respeito da intervenção que vai ser feita mais ali à frente, perto do complexo viário de Flores, a respeito dessa questão que a Constantino tem essas 3 faixas, né? E vai ter essa intervenção realizada, a mudança do local também do retorno. Como que vai funcionar, se isso vai melhorar ou não? É uma obra importante essa, Breno. Essa obra do Complexo de Flores, há muito ela é esperada, porque ali tem um ponto de conflito. Tem o retorno de quem vem pela Torquato Tapajós, que quer retornar na própria Torquato. Para quem está entrando, que vem pela Constantino, para ir diretamente na Torquato, essa obra é importante porque melhora a segurança de trânsito, melhora as condições de retorno.
efetivamente é um ponto positivo, nós temos que apontar como positivo. Era uma obra que já deveria ter saído sem problema nenhum, porque vai ser uma obra que não traz transtornos, ela facilita. É como se fazer uma obra de retorno numa interseção do lado de um viaduto, como já se fez no complexo Miguel Arraes, como já se fez no complexo Gilberto Mestrinho. Então são medidas importantes que se tenha. Essa obra aqui, efetivamente, ela não traz efetivamente nenhum benefício para o transporte público, para o motorista do carro particular, para o motociclista, para a carga. Era importante também frisar que esse tipo de modificação é importante contar com a opinião do comerciante, opinião do usuário, opinião dos usuários que andam e circulam no entorno, tanto da Djalma como da Constantino. Então, na realidade, é esse ponto que nós queremos. Por quê? O trânsito afeta a vida das pessoas. Efetivamente, nós temos que melhorar a segurança, diminuir o risco de acidente e melhorar o conforto e a eficiência e a circulação do transporte coletivo. Todos envolvidos, né, deveriam ser ouvidos mesmo para saber se de fato vai trazer melhorias. Breno. Obrigado pelas informações, Carolina Diniz. Então, nós falamos aqui de 2 pontos, mas de acordo com a Prefeitura, vão ser 19 intervenções.